10, olha lá, 10 vezes 3 menos 18. Oi, Isabelle, boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem com você? Tudo com você? Bem, graças a Deus, na labuta, que nem diz o caboclo, né, Isabelle? Assim mesmo. Ai, meu Deus, vamos esperar um pouquinho mais aí, né? Ver se entra mais alguém aqui, né, Isabelle? Para a gente poder iniciar a nossa aula, né? E aí, já tiveram alguma prova? Como é que está? Sim, teve uma ontem, a outra vai ser amanhã. Uhum. E como é que está sendo? Foi a mesma coisa como se estivesse fazendo uma atividade do AVA, né? É, né? É. Foi bem tranquilo. Vocês conseguiram iniciar e terminar? Que eu tive na segunda, eu dei prova online, segunda não, ontem. A internet do pessoal estava caindo, sabe? Então, E, e eles não conseguiram terminar, viu, Isabelle? sim. Então, tava dando bastante problema na hora de entrar no portal. Que Aham, tinha bastante gente tentando entrar e não conseguia, tava demorando, mas no final deu certo, todo mundo conseguiu entrar e fazer. entendi. E como é que tá aí hoje? Já coloquei, a Larissa avisou vocês que a revisão já foi colocada no portal e eu mandei por e-mail. Sim, ela avisou. É, ótimo, então. Você conseguiu ler Você conseguiu ler o estudo de caso? Eu consegui, professora. Li hoje na hora do almoço. Ah, ok, então, tá. Para que a gente possa aí só responder ali algumas questões, tá? Tá bom. Tá, estamos esperando um pouquinho aqui ver se entra mais alguém, tá bem, Isabelle? Beleza, professora. Vamos por aqui. Vamos aguardar um pouquinho, tá? Uns 5 minutinhos, tá ok? Tá.
Transmissor. Olá, Andressa, boa noite. Aí, professor, trouxe o bloco de papel, professor? Olá, Andressa. Maio Messi 10, Jefinho. Olá, Andressa. Olá, Anderson, tudo bem? Tudo certo. Boa noite, professora. Boa noite, boa noite. Eu e a Isabelle estamos aguardando um pouquinho aqui, ver se chegam novos alunos. Então, agora chegou a Andressa e o Anderson. Acho que a gente pode iniciar. O que vocês acham? Podemos iniciar aí nossa aula, pessoal? Andressa, Francisco e Isabelle estão aqui comigo? Pode sim, professora. Eu tô aqui. Ok, Isabelle, Andressa, Anderson também? Pode ser, professora. Ok, então. Vocês, com a Isabelle, eu já conversei. Andressa e Francisco, e você gosta que se chama de Anderson, não é isso, Francisco? Já acostumei já, professora. Francisco, Anderson. Vocês conseguiram ler o estudo de caso que eu enviei? Andressa e Francisco conseguiram, que a Isabelle disse que leu. Eu não cheguei a ler muito, não, professora. Eu li assim meio por cima, sabe? Meio por cima. E a Andressa? Eu não consegui, eu estava terminando um trabalho de matemática, na verdade, tem muita coisa atrasada, e aí eu não consegui ainda. Uhum. Tá. Bom, a gente vai precisar dar uma olhadinha aí por cima para a gente poder encerrar, né, essa questão de carreira ainda hoje, tá? Mas tudo bem, dou uns 5 minutinhos aí para vocês darem uma olhadinha. Vocês estão com eles? Vocês estão com o estudo de caso aí, com vocês, no celular? Como é que tá? Sim, professor. Tá, então pelo menos aí tenham ele junto de vocês, para a gente poder depois ver juntos, tá bem? Compartilhou o material? Como é que tá? Tá compartilhado? Material em PDF está Para compartilhado? mim, aqui na tela, você disse, professor? É. Não, para mim não. Pra mim também não. Pera lá. Compartilhou? Tá compartilhado Sim. agora? Sim. Sim. Tá, muito bem, então. Então, só retomando um pouquinho, né? A semana passada, pelo que eu estou vendo aqui, a Isabelle esteve comigo, a Andressa não, né, Andressa? A Andressa não, e Eu não. e o Francisco esteve comigo, né? Isso, tá. Deixa eu dar uma olhada aqui quem que eu preciso admitir. Só um minutinho. A Priscila está entrando. Olá, Priscila, boa noite.
Oi, prof. Boa Oi, noite, prof, tudo tudo bem? bem? Tudo bem com vocês? Também. Então tá bom, Priscila. A gente estava esperando aqui um pouquinho mais de aluno para a gente poder começar aqui a nossa aula, tá bom? Então, Beleza. estamos aqui. Vocês conseguem visualizar quem está aqui na sala com vocês? Sim, A Andressa, o Anderson, Isabelle e Priscila, né? Então, vamos lá. Priscila, você conseguiu ler o estudo de caso ou também não? Também não, professor. Eu Mas você trabalhei tem, meio período hoje. mas você tem ele aí com você, pelo menos, para a gente dar uma olhada Eu junto? tenho, mas eu não consigo acessar porque enquanto eu tô aqui com a senhora, ele vai estar em outra parte do celular. Tá, mas aí eu vou dar aí. Apesar de que eu vou tentar aqui. Pera lá. Não, mas tudo bem. Agora vamos aqui para o material, depois, a hora que for preciso, se for o caso, eu dou uns 5 minutinhos para vocês, tá bom? Pode ser? Então, vamos lá. Pode sim. Tá, o material está todo compartilhado aí para vocês aqui. Então, a hora que eu começo a falar, tem mais gente para... Vamos lá. Para admitir aqui. Vamos, Isabela Moura, agora. Boa noite, Isabela. Boa noite, professora. Tudo bem, Isabela? Tudo, e você? Então, vamos lá. A Isabela também não esteve comigo a semana passada, nem a Andressa, os demais estiveram. Bom, vamos lá, então. A gente, só resgatando um pouquinho, né? A gente terminou lá na aula anterior, treinamento e desenvolvimento, e a gente entrou em desenvolvimento e gestão de carreira, tá? Começamos esse material. E o que vem a ser, né? As empresas, elas podem estabelecer programas de carreira, mas para a empresa estabelecer programa de carreira é necessário que ela tenha algumas outras políticas. Porque o plano de carreira, ele está muito alinhado aí, por exemplo, com cargos e salários, ou com remuneração. Então, não adianta eu querer desenvolver aí um plano de carreira se a empresa não tiver cuidado com outras políticas, como treinamento e desenvolvimento, cargos e salários. Uma coisa está muito ligada na outra, né? Avaliação de desempenho, como é que eu vou acessar o plano de carreira na organização, se essa organização não me ajuda a desenvolver, né? À medida em que eu estou galgando nesse plano de carreira, o meu salário também vai modificando. Então, uma coisa tem que estar alinhada, tem que estar linkada com outra, tá? E quando você chega numa empresa, eu comentei, vocês jovens, uma das primeiras perguntas que vocês fazem, né, eu vou crescer nessa organização? Em outras palavras, vocês estão perguntando se aquela organização tem plano de carreira. E quando a organização tem, né, elas prestam informações. Elas falam do plano de carreira delas e como que teria que estar fazendo para poder acessar. Então, nós temos aí as médias, grandes empresas são melhor preparadas nesse sentido, as pequenas vão ter que repensar, né? Porque essa geração mais jovem, ela se interessa muito aí por essa política, que se chama aí desenvolvimento de carreira. Tá? Aí nós falamos que as empresas, elas podem trabalhar com programa de estágio, com programa de trainee, elas podem ter a assessoria de um coaching ou de um mentoring, tá? São formas, né? Por exemplo, principalmente o estágio, o trainee, são formas das pessoas iniciarem o seu plano de carreira,
né? Que eu sempre dou como exemplo meu filho, que entrou como trainee e hoje está como é um dos gerentes, né? Vamos dizer, da Johnson Johnson e mora lá no Rio de Janeiro. Então, ele entrou como trainee e ele está nesse plano de carreira da Johnson, tá? Bom, o que mais aqui? Desenvolvimento de pessoas e gestão de carreiras apresentam forte interação, aquilo que eu falei, né? Esses subsistemas, essas políticas, elas estão aí integradas, né? Linkadas uma com as outras, porque é necessário, tá? Além de traçar o caminho de desenvolvimento profissional, um plano de carreira comunica e estabelece as posições que compõem a trajetória da carreira. Muito bem, vamos avançando aqui. Eu comentei que a responsabilidade do gerenciamento do projeto de carreira de cada um pertence a nós, tá? Claro que quando a organização ela é parceira, muito bem, isso nos ajuda muito. E as grandes organizações aí investem muito nos seus colaboradores. Eu dou sempre como exemplo a Unimed, porque a Unimed, todos os anos, eu tenho lá programa de desenvolvimento. Esse ano nós não iniciamos ainda por conta da pandemia, né? Mas é uma empresa, por exemplo, que investe muito. E nós temos no grupo pessoas que trabalham em uma multinacional e que também trazem para a gente aí o que eles fazem. Então, quando a empresa ela consegue ser parceira, muito bem. Mas, principalmente nos dias atuais, é mais difícil a empresa entrar com parceria. Então, essa responsabilidade de desenvolvimento é nosso, né? Eu sempre dou como exemplo com a questão do meu mestrado. Claro, eu tive desconto, porque eu fiz na Unopar, mas eu tive que pagar, né? A gente tem reserva? Não, a gente não tem reserva, né? Não é o meu caso, por exemplo. Então, a gente tem que sacrificar coisas aí da vida para poder bancar todo esse investimento, tá? Então, o mercado cobra, né? E cobra aí, e a gente acaba competindo com pessoas que podem estar na nossa frente. Então, é importante a gente pensar sobre isso, tá? Que a gente é que tem que identificar conhecimentos, habilidades, o que eu tenho de competências, o que eu não tenho, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso buscar. Estou fazendo a faculdade, professor. Ok, tempo de férias ou a hora que vocês terminarem, é sempre ter em mente que não dá para parar e que o investimento ele é contínuo, porque senão a gente realmente sai fora do trilho, né? Muito bem. Aí eu apresentei para vocês, para quem não estava e para quem está aqui, eu apresentei para quem não estava para ter acesso aqui, né? Um exemplo de linha de carreira no RH, tá? Que a pessoa pode entrar. Veja, isso aqui é um exemplo. Tem organizações que têm linhas de carreiras muito mais sofisticadas, tem organizações que têm linha de carreira muito mais simples. Esse estudo de caso que eu mandei para vocês tem uma linha de carreira bem sofisticada. Então, depende da empresa. Mas aqui tem um exemplo, né? Entra como assistente de RH, vai para analista, júnior, depois pleno, depois sênior, pode vir a ser um coordenador e pode vir a ser um gerente de RH. Essa é uma linha de carreira que demanda um pouquinho de tempo, né? Hoje, o que a gente sabe é que as organizações estão fazendo as suas linhas de carreira, vamos dizer, mais curtas, né? Você cresce com menos tempo de organização. Enfim, na minha época, o tempo ele era maior, tá? Professor, e como é que eu passo de um degrau para o outro? Bom, eu vou passar de um degrau para o outro dependendo dos critérios que a organização coloca. Nós tivemos o exemplo da semana passada,
que uma aluna falou que é tempo de empresa e avaliação de desempenho. Então, ele só vai seguir na linha de carreira mediante o tempo de organização, que pode ser mais ou menos longo, e também se a avaliação de desempenho dele for boa. Mas nós podemos colocar outros critérios, experiência, né? Então, por exemplo, para passar de assistente para analista, aqui para assistente, por exemplo, não é necessário o curso ele pode estar em andamento, o curso superior, né? Eu não preciso ter experiência para começar como assistente. Bom, para mim, para analista, eu preciso ter aí pelo menos 6 a 8 meses de empresa, eu preciso já ter terminado o curso superior, né? Eu já preciso aí, a empresa vai ter exigências maiores e assim por diante, né? Para ser analista, pelo menos aí 1 ano de empresa, além da graduação, está cursando uma pós e vai por aí afora. E também a avaliação de desempenho, que precisa estar em ordem, né? A avaliação precisa estar boa, senão ele não vai entrar nesse plano de carreira, tá? Essa avaliação de desempenho, ela pode ser feita a cada 3 meses, a cada 6 meses ou a cada ano, né? Nós temos a Unimed, por exemplo, ela faz avaliação de desempenho anual. A Dixitoga, que eu tive trabalho lá, a Atlas Schindler, não a Dixitoga, a Atlas Schindler, que uma está do lado da outra, a Atlas Schindler, ela também faz avaliação de desempenho 1 vez por ano. Então, depende das organizações. As organizações que vocês estão hoje têm avaliação de desempenho? Como é que tá? O que vocês me dizem? Na minha, não, professor. Não, Isabelle? Aham. E os demais? Tem? A minha tem, mas é só nos primeiros 3 meses que eu fiz, pelo menos. Eu acho que o meu supervisor deve fazer no restante do período, mas eu fiz uma avaliação do meu setor. Não sei se seria a mesma coisa. Na verdade, aquela avaliação a avaliação de desempenho que você está comentando é aquela do período de experiência, né? Isso, porque ela tem o mesmo nome, pelo menos estava como avaliação de desempenho. Mas Não, não é essa, não. É uma outra avaliação focada nas metas, competências técnicas e comportamentais, entendeu? não, então não tem, não. Ok. Os demais têm? Acho que não, né? Anderson não, Andressa não, Priscila não. Não, prof. Ok. Muito bem. E aí, se nós tivéssemos de forma presencial, vocês iam montar uma linha de carreira, baseado na experiência de vocês, né? Até, não sei, de repente eu pedi, né, o Anderson, você colaborou com a gente, né? Falando que entra como empacotador, né? Isso, Anderson? Anderson? Oi, professora, é isso mesmo. Então, empacotador, me ajuda aí. Depois. Depois eu virei operador de caixa. Aí eu Aham, fui e para hoje reposição. E hoje eu atualmente estou na reposição. está na Eu reposição. tive outras oportunidades, só que eu não me identifiquei com os cargos. Que eram quais, Anderson? Tinha um atendimento ao cliente e tinha as trocas. Entendi. Mas você poderia, nesse plano de carreira deles, vir a ser, por exemplo, um fiscal de caixa, um coordenador, né? É isso? É, Ótimo. Então, essa é uma linha de carreira, né? E para passar de um degrau para o outro, o que é necessário lá no mercado, Anderson? recrutamento eles fizeram. Mas no meu caso, não cheguei a fazer recrutamento, não. Eles passaram direto. Mas fizeram algum tipo de avaliação? Tem que ter Sim, algum fizeram, tipo de... Ah, fizeram avaliação do.
fizeram avaliação do meu desempenho na empresa, os motivos que estavam me dando a oportunidade, essas coisas. Eles fazem, eles conversam com a gente. Ok. Então, isso é um exemplo de carreira, né? A Priscila, por exemplo, trabalha numa empresa onde tem o dentista, você que toma conta de tudo e uma auxiliar, é isso, né, Priscila? Isso mesmo. Isso. Então, o plano de carreira de vocês é um plano curtinho, né? Porque a empresa é pequena. Enfim, mas vamos lá. Bom, e aí eu falei que cada empresa desenvolve o seu plano, né? Mais ou menos simples, mais ou menos sofisticado, que a empresa ela pode fazer uma linha de carreira para o financeiro, uma outra para o RH, uma outra para o comercial, marketing, TI, que é a área de informática, produção. Por quê? Porque cada área vai ter a sua linha de carreira, né? É assim que funciona. Muito bem. E aí eu comentei também, né, que, as vantagens do plano de carreira, né, é um pilar de retenção. Porque se eu estou numa empresa onde eu sei que eu tenho possibilidade de crescimento, isso mexe muito com a motivação, né? Então, é um pilar de retenção dos colaboradores dentro da organização. Então, os colaboradores tendem a ficar mais tempo na empresa, ficam mais motivados e acabam apresentando aí um desempenho superior, tá? Então, é muito bom, né? Poder aí trabalhar numa empresa que tem toda essa organização e todo esse planejamento, tá? Bem, e aí nós paramos aqui, né? A gente parou aqui nessa questão, desenvolvimento e gestão de carreira, das possibilidades. Para quem não estava na aula passada, tudo bem? Conseguiram aí acompanhar? Que nós paramos aqui. Conseguiram acompanhar quem não estava aí? No caso, a Andressa, a Isabela. Conseguiram? Foi possível? Sim, professora. Tá. Vocês têm alguma pergunta para me fazerem até aqui? Não. Não? Não. Muito bem, então. Aí é o seguinte, olha, antigamente, para você evoluir na carreira, só era considerado quando havia promoções e avanços na hierarquia da empresa, tá? Então, tem uma promoção, então vamos lá, vamos ver quem tem um desempenho melhor, e assim não tinha muito critério de avaliação, tá? Atualmente, são consideradas várias possibilidades, como se observa no desenho a seguir. Quando essa disciplina não era interativa, normalmente eu perguntava isso em prova. Mas veja, vocês estão acompanhando lá o material do AVA, né, pessoal? Estão acompanhando? Sim, Professora, a senhora tá mostrando aí na tela. Estão acompanhando o material, os exercícios, porque vocês vão ter a prova interativa lá no mês de novembro, tá? Pode junho, ser... professora. Oi? Junho. Nossa Senhora, eu falei novembro? Falou. Nossa, eu acho que eu já estou querendo que termine logo esse ano aqui, porque é um ano tão difícil para todo mundo, não está, meninos? É verdade. É um ano muito difícil, sabe? Para todos nós, né? E eu já estou querendo já mudar de ano para... Meu Deus, é verdade. Não, vamos em frente. Em junho. A prova de vocês é em junho, desculpa, tá? A falha. A prova de vocês é em junho. É uma prova que a própria instituição elabora, não é o professor.
Pode ser a professora como não, mas eu me comprometi com vocês que se não fosse eu, professor que for aplicar, eu vou conversar com eles, né? Para poder ajudá-los aí nessa prova, tá? Ô, prof, Oi. essa presencial ou é online? Olha, eu não sei mais nem te dizer, normalmente ela é presencial. Entendi. Normalmente ela é presencial, mas do jeito que as coisas vai depender muito de como que vai caminhar essa curva aí do corona, como é que as pessoas vão se comportar para a gente poder ficar mais ou menos tempo em casa, né? Então, se a gente permanecer com aula online, tomara que não, mas se a gente permanecer com aula online, aí vai ser online mesmo, né? Então, eu vou tentar ver se eu consigo ficar com vocês, para poder ajudá-los aí, tá? Mas a gente não sabe o que vem pela frente, né, meninos? Vamos torcer para que a gente volte o mais rápido possível. Bom, e aí, quais são as formas que nós temos hoje, que a gente vai ver no próximo slide, a gente vai entender melhor, tá? Então, nós estamos aqui, dentro da organização, eu posso ser promovido, já vamos entender o que é isso, eu posso ser transferido, eu posso mudar de trajetória dentro da organização, isso são formas dentro da organização. Ou eu posso sair, isso também faz parte da carreira. Eu saí da organização. Eu escuto alguns de vocês falando assim, olha, a hora que eu tiver uma oportunidade melhor, eu vou mudar de empresa, eu vou sair da empresa, eu vou buscar outras coisas. Isso, né? Quando vocês falam isso, vocês estão pensando na carreira de vocês. E às vezes o melhor é ir embora da organização mesmo, né? Retomar mercado, porque vocês estão aqui cursando, vocês estão estudando para vocês adquirirem habilidades, para vocês adquirirem competências e para vocês poderem trabalhar, ou para vocês crescerem aonde vocês estão, ou para vocês buscarem lugares melhores para se trabalhar. Então, a saída, né? Quantas vezes na Folha eu atendia pessoas que diziam, olha, essa empresa foi bacana trabalhar aqui, mas está na hora de eu ir embora, né? Eu quero outros mares, outros ventos, outros lugares, outros valores. Então, isso pode estar na carreira, sim, né? Quando eu saí da Labor e fui para a Folha, eu me autodemiti. Eu não queria mais ficar na Labor, né? Porque eu queria crescer, eu queria aprender a fazer outras coisas e eu fui para a Folha para o gerenciamento da área de RH. Assumi um baita de um desafio, aprendi muito nos 10 anos que eu fiquei lá, aprendi muito, foi assim foi um pós-doc para mim, né? Porque eu gerenciei todas as áreas, eu conheço todas as áreas e cuidei de todas as áreas, então foi um grande aprendizado, né? Então eu saí para que eu pudesse, né, seguir minha carreira. Foi isso, aprendi muito com a Labor, acredito que a Labor também tem aprendido muito comigo, mas eu costumo dizer que a gente tem ciclos, né, que se iniciam e que uma hora termina. Ninguém é de ninguém, e ninguém vai morrer na organização que está, a não ser que compre a organização. Hoje nós estamos, amanhã não. Então, eu me lembro que quando eu saí da Labor, eu saí, a Folha, eu ainda não tinha concorrido na Folha, mas eu saí. Queria buscar outras coisas para a minha vida, né? Participei de um processo de seleção. Eu saí da Labor agosto e setembro eu participei de um processo, deu certo, setembro eu já estava
Eu entrei dia 10 de setembro. Dia 11 de setembro foi aquele, lembram? Aquele que aconteceu nos Estados Unidos, 11 de setembro. Tinha aqueles 2 aviões lá, entraram nas torres, né? Aquele atentado. Então, foi isso que aconteceu. Então, eu tenho um exemplo aqui nesse sentido da carreira, tá? Bom, vamos ver então. Agora a gente vai conversar aqui, que é uma movimentação vertical, horizontal. Vamos lá. Então, as mesmas possibilidades aqui, tá? Só que a gente vai tá vendo com outro nome e a gente vai unir uma coisa com a outra. Então, vamos lá. A movimentação vertical. Movimentação vertical. Mudanças. Vamos ver a horizontal aqui primeiro. Vamos ver a horizontal, depois a gente vai na vertical, tá? A movimentação horizontal. Vocês já ouviram falar de movimentação horizontal ou vertical ou não? Sim ou não? Tem a ver com o que eles estão falando na TV a respeito de estratégia? Qual estratégia, Priscila? De isolamento vertical, horizontal, estão falando bastante isso na TV. Ah, não, do isolamento horizontal, que ele é o isolamento total, e o isolamento vertical, que seriam a proteger mais o grupo de risco e os demais irem protegidos, tal, para mercado, né? Não. Então, Não, não tem a ver. Movimentação horizontal quer dizer o seguinte: você está lá trabalhando, né? Então, uma pessoa que está lá trabalhando, e o que acontece? Ela é convidada para assumir um cargo muito próximo do que ela tinha. Até tem exemplo aqui, ó. Assistente 1, assistente 2 e assistente 3, tá? Então, assim, muda muito pouco as responsabilidades e o salário, muito pouco. É diferente da vertical. A vertical, você muda cargo e você muda salário. Então, você está numa promoção aí vertical. A horizontal, não. É um crescimento? Não deixa de ser. O que difere o assistente 1 do assistente 2 do assistente 3? Difere responsabilidades. Então, assim, não é grau de importância, tá? Não é grau de importância. A gente não fala desta forma quando a gente trabalha com a questão salarial. A gente ganha um salário maior porque a gente assume outras responsabilidades maiores, tá? Não por grau de importância, porque grau de importância todos nós temos, né? Aquelas senhoras lá do Catuaí que fazem a limpeza, que limpam o chão, que limpam ali a cantina, que limpam os banheiros, elas têm um baita grau de importância. Só que as tarefas que elas fazem são tarefas mais simples, que não se exige tanta escolaridade, enfim, tá? Então, não é grau de importância. Importante, todos nós somos. Imagine alguém não limpar um banheiro de um dia para o outro, o que acontece? Ou não limpar uma cozinha, como nós estamos, eu estou home office, né? Vocês, alguns também estão. Imagine você não limpar a tua cozinha de um dia para o outro, o que acontece? Então, assim, todos nós somos importantes. O assistente 1 é importante, o 2 é, o 3 é. O que muda? Um pouquinho da responsabilidade. Muda um pouquinho da responsabilidade. Pode mudar salário? Pode mudar, mas muito pouco. A mudança de salário aqui, ela é muito pequena, tá? Na movimentação vertical é completamente diferente. Na movimentação vertical é mais aquela linha de carreira que eu mostrei do RH para vocês,
eu de auxiliar eu vou para assistente ou eu vou para analista, e de assistente analista eu vou para coordenador, e de coordenador eu posso ir para gerente. Então, muda o quê? Muda tudo. Muda as atividades, muda as responsabilidades e muda, vamos dizer, muda o salário. E o salário muda e muda legal. Né? Por quê? Porque as responsabilidades são outras. Entenderam o que eu falei aqui? O que vocês entenderam do que eu falei dessa movimentação? Vamos lá. Ah, prof, foi bem clara. Eu anotei. Movimentação horizontal. Quando uma pessoa está no trabalho e é convidada a assumir um cargo muito próximo do que ela já tinha. Não muda muito o salário, não muda muito as responsabilidades, mas muda um pouquinho. E aí a vertical é quando muda geral já, muda o salário, aumenta, né, o salário, muda a forma de trabalho, muda tudo. Ok. As responsabilidades. Vocês já passaram por alguma experiência como essa na organização? Várias vezes. Vocês estão, a organização que vocês vieram. O Anderson é um exemplo também, né, Anderson? Você entrou como empacotador lá? Ou não? Comecei como empacotador, professora, lá. Então você é um exemplo, a Priscila é um exemplo, tá? Então, o único cuidado que a gente pede para vocês é que, assim, não é grau de importância, e sim grau de responsabilidade. Prof, Eu o que não... mais acontece, na verdade, nas empresas, eu vejo que comigo, né? Que é o que mais acontece. Acrescentam responsabilidades para você e o salário continua a mesma coisa. Aí você vai acumulando de coisas para fazer, saindo do seu currículo pelo qual você foi contratada, te trazem várias responsabilidades e você continua recebendo a mesma coisa. E isso é um dos motivos principais pelo qual eu saio da empresa. Porque chega uma hora que não tem mais o que eles pôr em cima de mim, e aí a gente cobra e não é remunerado e nem respeitado, né? Eu trabalhei 5 anos numa empresa, qual eu carregava nas costas, tanto empresa quanto funcionários. Chegou uma hora que eu acabei falando que não dava mais se não aumentasse, me colocasse como gerente, inventasse o cargo de gerente, porque lá não tinha. E eles falaram que não, que era assim e pronto, acabou. E aí foi pelo qual eu saí, 5 anos depois. Infelizmente, né, Priscila? Infelizmente, o que a gente vê é que os colaboradores vão agregando tarefas e tarefas com o mesmo salário, né? Então, isso é muito ruim. Veja, o que fez você fazer? Fez você sair da organização, tá certo? É você, né? Você foi buscar um outro plano de carreira para você. Por quê? Pela falta de valorização, pela falta aí do reconhecimento. Então, acho que você está certíssima, né? Mas a empresa não poderia, né? A empresa ela não poderia fazer esse tipo de coisa. Mas ela, infelizmente, ela faz. Tá? Ela faz toda essa movimentação e não remunera. E também, pessoal, você sabe que é um problema legal isso aí, né, Priscila? Isso aí... Prof, se for entrar em detalhes, acho que é até complicado, que esse é o motivo pelo qual eu vou sair da minha atual empresa também. Então, são mais 5 anos aí levando e assim, eu não sei, eu vou perguntar para os outros, para os amigos aí, para os outros alunos, deve ser geral isso. Devia existir uma lei pelo qual a denúncia resolvesse ou algo parecido, porque isso é geral. Olha, Priscila,
o que a lei, por exemplo, vamos lá. Não, você ainda está na empresa, você não saiu, né? Não, o primeiro exemplo foi de uma empresa. O segundo Ok. exemplo já é dessa atual, pelo qual eu vou sair também. Tá, então, ok, mas você não saiu ainda. Assim, por exemplo, eu não sei, você não chegou a mover ação, né, contra a empresa anterior? Não, Tá, porque assim, se você movesse uma ação, eu estou falando para você mover, tá? Não é isso, eu estou só explicando para vocês. Alguns aspectos legais. Se você movesse uma ação contra a empresa, possivelmente você iria ganhar alguma coisa. Não sei se valeria a pena, né, Priscila? Não sei, tem que pesar muito numa balança, né? Se vale a pena ou não, sabe? Possivelmente você iria ganhar por quê? Porque é um acúmulo de função, né? Então a empresa não pode ficar agregando tarefas e mais tarefas e não te pagar melhor por isso. Agora, por isso que é interessante a empresa ter a descrição e análise de cargos dela. Porque, por exemplo, o que o Ministério do Trabalho ele faz? Me dá o cargo do assistente 1, deixa eu ver o que ele faz. Me dá o cargo do assistente 2, deixa eu ver o que ele faz. Do assistente 3, deixa eu ver o que ele faz. Para ter essa nomenclatura, assistente 1, assistente 2, assistente 3, tem que haver uma diferenciação de tarefas, pelo menos, senão eu não posso ficar colocando 1, 2, 3, ABC, não. Tem que ter uma diferenciação de tarefas aí, tá? E de salário, porque se o 3 tem responsabilidade a mais que o 2 e o 2 tem responsabilidade mais que o 1, então isso implica em ter valor salarial um pouco diferente, tá? Então, é muito sério isso, porque às vezes as empresas ficam inventando nomenclaturas ali para diferenciar uma coisa da outra, mas eles não pagam por isso. Então, claro que isso dá reclamatória, né, Priscila? Claro que dá. Vale a pena? Não sei. É uma decisão muito de cada um para avaliar. Eu também já passei por uma experiência não tão boa assim, não na Folha, tá? E eu acabei não movendo, eu acabei não fazendo nada, né? Então, aí é uma decisão muito particular de cada um que tem que avaliar se vale a pena ou não. Mas, infelizmente, é o que algumas empresas fazem. Se entrar com uma ação, ganha, viu, Priscila? Porque é um acúmulo de função. É um acúmulo de função. Não sei exatamente o que você está fazendo sim, lá, sim, mas sim. tem É muito pessoal isso, né? Tem colaborador que faz, por exemplo, você está lá coordenando recepção, atendimento, tudo isso, não é? Cliente, né? Sim, Então, aí, por exemplo, tem empresas que você atende o cliente, daí você vai lá e tem que fazer o café, daí você vai lá e tem que limpar uma sala. Veja, são funções muito diferentes. De novo, não é a questão da importância, mas é a questão aí da responsabilidade, tá? É quando você está lá fazendo um café, que é um trabalho da copeira, da auxiliar ali de serviços gerais, então, não sei que eu queira fazer café diferente para mim, aí tudo bem, né? Agora, são trabalhos muito diferentes, por exemplo, você está lá com o cliente, atendendo, agendando horário, dando retorno. Então, assim, isso é muito complicado. As empresas arriscam muito, né? Só que, por exemplo, uma empresa grande até tem, vamos dizer, caixa para grandes ações trabalhistas. Empresas pequenas, não. Então, a gente conhece casos e mais casos de empresas pequenas que acabaram tendo que fechar devido ao valor da ação trabalhista, tá? Então, a lei é muito clara. À medida em que você agrega mais responsabilidades, você tem que também agregar salário no seu cargo.
né? Porque você está fazendo tarefa de todo mundo, ou você está acumulando e, de repente, você está ganhando a mesma coisa. Então, tem lei para isso sim, Priscila. Aí teria que procurar um advogado e ver com ele como que se faria o tratamento nessa questão, entendeu? Sim, Tá? obrigada, professora. Tem muitas empresas aí, infelizmente, abusando da confiança, da boa vontade. E hoje até eu estava assistindo uma live sobre saúde mental. A gente não quer acreditar, mas a gente acha que o mercado vai piorar em relação a isso, tá? Porque assim, vocês estão vendo aí, tem muita empresa ajudando, a comunidade, a cidade, o estado, o país, empresas grandes aí doando milhões de reais, hora para comprar respirador, hora para comprar máscara, hora para comprar cesta básica, enfim. Mas, por outro lado, a gente está vendo uma movimentação de algumas empresas diminuindo o seu quadro e dispensando colaboradores. Tudo bem? Vocês estão sentindo isso também? Estão Sim, acompanhando professora. isso? Estão acompanhando. Até na empresa onde eu trabalho, eles dispensaram uma mulher essa semana, Uhum, mandaram embora e pretende mandar mais uns 3, 4 lá. uhum, Porém, assim, igual você estava comentando, a minha gerente, a gerente administrativa, ela trabalhava ela e mais 3 pessoas na sala. uhum, As 3 pessoas saiu, passou todo o serviço todo para ela, uhum, até que eu entrei e peguei uma parte do serviço, né? E uhum, ele pretende mandar uma menina lá embora, mas ainda não é certeza, e passar o serviço dela para mim. Só uhum, que, igual eu tava comentando com os meus pais, né? Se for para ele passar e não aumentar meu salário, não compensa. uhum, Porque eu tô recebendo o mesmo valor que, por exemplo, o pessoal do estoque tá recebendo. E eu vou ter dupla função, né, no caso. uhum. Acúmulo de função. Uhum, Exatamente. Então, uhum, daí por exemplo, a minha gerente foi pedir um aumento para ele. Ele uhum. pegou e falou assim, meu patrão, ai, depois a gente conversa, que não sei o que, sabe? Aquela ladainha. Sei. Então, o que que eu disse que pode ficar pior, por quê? Porque tem muita gente que está aí perdendo o seu trabalho, né? Então, de repente, você pode me dizer, prof, eu consigo me manter até eu conseguir um outro trabalho, mas com a grande maioria não é assim, né? Então, assim, o receio que a gente tem é que as pessoas vão acabar se submetendo, né, a outros desmandos das organizações em função de segurar o cargo, entenderam o que eu estou falando? Né? Porque é muita gente sem trabalho no mercado, né? Então, assim, eu para Sim. preservar, eu vou me submeter àquilo que o meu patrão queira, sabe? Então a É gente que tá. pensa assim, Pode falar. é que acho que a maioria das pessoas pensa assim, professora. Ah, se eu tô trabalhando, tipo, tá ruim da forma que tá, mas se eu não estiver trabalhando, vai Isso, estar pior. isso. Então é melhor eu me submeter à situação e estar trabalhando, tendo meu dinheiro, pelo menos meu dinheirinho suado ali, pagando minhas contas, do que estar desempregado. Exatamente. Que é, pessoal, na, na saúde mental, a gente chama isso da síndrome da sobrevivência. Você prefere ficar num lugar que você não gosta, que não tá legal, que tá ruim, ganhando até pouco, mas do que ficar sem trabalho, entendeu? Do que ficar sem emprego. Então,
nós estamos com esse receio, ouvindo os pesquisadores falarem, né, que a precariedade do trabalho pode aumentar. Nesse sentido, eu vou preservar meu trabalho, vou me submeter, porque, pessoal, vamos lá, né? Alguns de vocês são casados, outros solteiros, eu não sei direito aí a vida de cada um, mas quem tem filho para sustentar, e hoje, que bom quando os dois trabalham, mas tem casas que só tem um trabalhando, tem casas que não tem nenhum, né, com essa pandemia. Então, infelizmente, a pessoa aí, o colaborador aí, ele acaba fazendo qualquer negócio para permanecer, né? Então, vamos ver o que vem por aí, né? Oi, Anderson, você ia falar alguma coisa? Andressa? Ia falar alguma coisa, Não, Andressa? professora, apertei sem querer, que eu fui voltar a Tá, chamada, saí, apertei. ok, então. Bom, mais alguma pergunta dentro disso? Bom, e aí nós temos a mudança de trajetória, quando o indivíduo, o colaborador, o empregado, ele busca iniciar outras possibilidades de desenvolvimento, mudando da sua trajetória atual para uma outra na mesma organização. Então, por exemplo, alguém é da área administrativa e quer ir para a área comercial. Ele enfrenta lá um recrutamento interno, uma seleção interna, e acaba sendo transferido, né? Ou do administrativo para a área de marketing. Lá na Folha, na minha experiência, nós conseguimos alguns da produção, né? Que não pararam de estudar, que continuaram estudando, investindo, e que a gente acabou trazendo aí para a área da administração, né? Então, isso é uma mudança de trajetória, tá? Quando você muda de um departamento, de uma área para outra. E aquilo que eu falei da saída, né? Que às vezes não há mais oportunidades na empresa atual. Os indivíduos optam por buscar melhores opções de carreira mudando de empresa. Então, eu na Labor, eu era coordenadora de toda a parte de seleção e recepção, e eu queria mais, eu gostava muito da empresa, a gente tinha uma equipe muito bacana também, mas eu queria conhecer outros subsistemas, eu queria fazer mais coisa. E aí eu saí, né? Literalmente eu saí sem ter outra possibilidade. Em seguida surgiu a Folha, eu participei do processo de seleção e acabei aí, a vaga acabou dando certo para mim, e aí eu passei a gerenciar, né? Todos os subsistemas, tá? Seleção, treinamento, programa de integração, cargos e salários, medicina e segurança do trabalho, avaliação de desempenho, enfim, comunicação, acabei gerenciando tudo isso. Então, isso também é um plano de carreira, tá? E aí, pessoal, até aqui, né, compreendemos que o desenvolvimento de pessoas, o treinamento e desenvolvimento, lembra que foi o que nós vimos antes. Compreendemos que o desenvolvimento e gestão de pessoas propõe a maximização a longo prazo das potencialidades dos colaboradores. Então, quando a empresa ela busca treinar e desenvolver os seus colaboradores, ela está o quê? Investindo não só na técnica, mas ela está investindo nas habilidades dos colaboradores, na maximização das potencialidades dos colaboradores, tá? Enquanto que, aliada a um processo de gestão de carreira, pode garantir a retenção desses colaboradores, além de impactar positivamente nos resultados da organização. Então, ela treina, ela desenvolve, parte ela banca, e tem empresas que bancam tudo, como é o caso da Unimed, por exemplo,
e de tantas outras empresas. Ah, mas tem empresa que banca 50%, colaborador 50%, legal, ela é parceira. Então é isso, ela vai ajudar no crescimento do colaborador. Às vezes, eu já comentei com vocês, só reiterando aqui, às vezes eu ouço assim de alguns empresários, eu vou treinar e desenvolver e a pessoa vai embora. Eu digo para ele, bom, a pessoa vai embora de qualquer jeito. Se você investir nela, ela vai embora. Se você não investir, ela vai embora do mesmo jeito. E eu digo para ele, eu acho que você tem condições de perder mais rapidamente as pessoas se você não investir. Porque é óbvio que a hora que vocês encontrarem uma organização melhor para trabalhar, qualquer um de vocês vai embora, não vai? E tem que ir mesmo, né? Então, isso aliado à gestão de carreira, meu Deus, né? Eu só vou sair se realmente eu tiver uma possibilidade muito melhor. Senão, eu não vou sair, concordam comigo, né? E claro que à medida em que a empresa trabalha pilares de retenção, é claro que eu vou ficar mais tempo nessa organização. Por isso que tem pessoas que fazem, né? Hoje me perguntam, quanto tempo essa geração mais jovem fica na organização? Olha, fica de 1 a 3 anos, mas se ele tiver um plano de carreira, né? Meu filho está desde 2013 lá na Johnson, né? Então, são quantos anos? 6? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. São 8 anos. Está 8 anos, mas está 8 anos o quê? Galgando aí degraus, né? Galgando degraus, subindo nesse plano de carreira. Então, é claro que você vai ficar mais tempo se você tiver uma oportunidade como essa. Mas se você não tiver oportunidades como essa, com certeza você acaba saindo antes e procurando aí outros desafios para sua carreira, né? Tá bom? Então, o que eu tinha que apresentar, pessoal, de gestão de carreira é isso. Antes de nós passarmos aqui para o nosso estudo de caso, eu gostaria de saber aí como é que vocês estão, se vocês querem me fazer alguma pergunta, se vocês querem trazer alguma contribuição, como é que vocês estão, se está claro aí para vocês, ou se vocês precisam de mais informações sobre isso. Professora, eu achei que está tranquilo até agora. Tá, então, o que eu proponho para vocês? Vamos dar uma paradinha de 10 minutos no máximo. Eu gostaria que vocês... Estão vendo aqui? O planejamento de carreira? Estão vendo? Sim. Gostaria que vocês dessem uma olhadinha. Ele vai trabalhar aqui, olha, finalidade do plano de carreira, o que significa desenvolver-se na carreira. Só um minutinho, pessoal. Você vai sair? Como que o plano de carreira ele se constitui, né? Implementação do plano de carreiras. Aqui ele dá um exemplo parecido, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, ajudante, assistente. Aí ele dá um outro exemplo de uma carreira de engenheiro, uma carreira com outros degraus maiores. E aí tem um estudo de caso, né? De uma empresa aqui de engenharia consultiva. A empresa, a organização, a estrutura da empresa, como que é esse mercado, a atual conjuntura econômica, repensando a estratégia. Aí ele dá o planejamento de carreira da categoria profissional, da categoria técnica, da categoria auxiliar, tá? Vamos lá. Está falando aqui ainda do plano de carreira deles. Tá.
E aí, por último, essas questões eu não quero que vocês respondam essas questões. A gente vai estar vendo essas questões juntos, tudo bem? Então, o que eu gostaria? E essas questões é exatamente tudo que nós, né, que de forma rápida eu passei aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um break aqui de 10 minutos, tá? E voltar para a gente só conversar um pouquinho em cima das questões. Pode ser? O que vocês acham? Pode sim, professora. Pode ser, então? Priscila, tudo bem para você? Isabela, Francisco, Andressa? É? Sim, professor. Tá. Ok. Então, é 8h30, certo? 8h30 no reloginho de todo mundo aí? Sim. 20 para as 9 a gente volta, tudo bem? Vamos ver se até as 9 aí a gente termina. 9, 9 e pouquinho. Pode ser? Pode sim. Tá bom, então. Então, eu vou silenciar aqui, vou tirar minha câmera, vou silenciar o meu microfone e 10 minutinhos eu estou de volta com vocês, tá bom? Ok. Até já. A Isana tá aí?
Todos comigo? Sim. Priscila está aqui. Isabelle? Sim, professora. Isabela, aqui. Anderson, Andressa, conseguiram dar um rabicho de olho aí no material? No plano de carreira? Por cima, professor. Tá, muita coisa para ler, né? Mas vamos lá. Eu vou fazendo as questões aqui. Deixa eu ver, eu tenho. Vou fazendo. Não, eu ia falar por aluno, mas vamos juntos aqui. Eu vou falar as questões e vocês, olhando aí no material, leiam, né? E aí vocês falam a resposta. Pode ser? Então, identificar os principais. Vamos para a segunda, depois a gente volta para a primeira aqui. Espera lá. Ao seu ver, qual a melhor estratégia de gestão de pessoas a ser adotada pela empresa? Quando fala em estratégia, está falando aqui em plano de carreiras, tudo bem? Tá? Por que o plano de carreiras, planejamento de carreira, seja lá o que for, ela é uma estratégia boa desta área nossa implementar? O que vocês acham? Por que essa política é importante dentro das organizações? Quem que responde para mim? Professora, não sei se está certo, mas é para trazer, vamos supor, uma motivação para o colaborador? Também. Então, o planejamento de Porque, carreiras... pode falar. porque se tiver um planejamento de carreira, o colaborador que trabalha na empresa, ele vai trabalhar, tipo, com o objetivo de subir ali de cargo, visando o melhor cargo. Isso. Isso, Isabelle, é isso mesmo, né? Por que ele é interessante? Justamente por isso aí que você está falando. Ele trabalha com a motivação das pessoas. E essa política, plano de carreiras, é um dos pilares de retenção do colaborador na organização, né? Além de fazer com que o próprio colaborador ele traga o quê? Um desempenho diferenciado para a empresa. Concordam? Né? Então, uma resposta simples, básica, mas que explique aí por que é importante o plano de carreiras, tá? Vocês deram uma olhadinha por cima no plano de carreiras adotado pelos serviços de engenharia? Deram por cima? O que vocês acharam passando o olho ali? É um plano simples ou é um plano sofisticado, mais bem elaborado? O que vocês acham? Deram uma olhadinha? Não, prof, eu não cheguei lá. Quem deu uma olhadinha, o que acha? É um plano sofisticado que eles têm, né? E ali, depois, você pode dar uma olhada, Priscila, é aquilo que nós comentamos anteriormente, né? Para cada área tem um plano de carreira, tá? Tem uma linha de carreira. Então, o plano deles é um plano sofisticado, mas um plano muito bem organizado,
né? Então, dá gosto a gente, de repente, trabalhar numa organização onde existem essas linhas de carreira, tá? Mas depois vocês vão olhar melhor. Tudo bem? Bom, essa questão tá, acho que na primeira ou segunda página. Qual que é a finalidade do plano de carreira em uma organização? Quem que responde para mim? Não quero que vocês leiam, quer dizer, eu quero que vocês leiam o que está ali no estudo de caso, mas com as palavras de vocês que vocês digam. O plano de carreira tem como finalidade o quê? Pode dar uma olhada. Estou até aqui. Qual que é a finalidade? O que vocês entenderam esse parágrafo primeiro? Bem bacana aí. O que ele está dizendo? Estão lendo? Prof. Aqui, assim, segundo o que eu entendi, o plano a finalidade é tanto desenvolver ensinamento para os seres humanos, né? Ele coloca bem aqui patrimônio humano, né? Uhum. Quanto através disso absorver tudo quanto é tipo de como que eu digo? Como que eu falo? Assim, o resultado o resultado que o plano de carreira vai dar dentro dos funcionários vai acarretar em resultados bons para a empresa. Foi isso que eu entendi. É isso mesmo, porque assim, olha como que a empresa vamos dizer, ela é inteligente, né? Porque à medida em que ela desenvolve o seu patrimônio humano, à medida em que ela desenvolve os seus colaboradores, né? Esses colaboradores mais desenvolvidos, eles também trazem o desenvolvimento para a organização, né? Então, veja, o ganho é dos dois lados. Ganha o colaborador e ganha a organização, porque é óbvio que se eu tenho pessoas, né, mais treinadas e desenvolvidas, o desempenho é outro. Então, a organização acaba aí ganhando muito com isso, né? Bem legal que ele fala aqui. Diga. Como se diz, professora, os colaboradores vão estar motivados, vão se desempenhar mais na organização e, com isso, vai apresentar melhores resultados para a empresa. E a empresa vai acabar evoluindo de uma forma positiva. Aqui, ó, fala em melhoria da produtividade individual e grupal. Sabe, a empresa faz tudo isso pela cor dos nossos olhos, porque ela é uma empresa boa. Olha, realmente, nós temos empresas melhores para se trabalhar. Nós temos empresas que verdadeiramente investem e acreditam nas pessoas. Só que, veja, ela está pensando nela, né? Ela está pensando nela. Se você pega aí, tem empresas que você pega, né, que o nível de formação dos colaboradores aí é muito superior. Mas por quê? Porque ela investe, mas ela sabe que enquanto ele estiver ali, não é? É para ela que volta todo esse desempenho, tá bem? Então, ambos, né? Mas pelo menos é um jogo ganha-ganha, né? Não é um jogo ganha-perde, é um jogo ganha-ganha, tá? O que significa desenvolver-se na carreira? Vamos lá. Desenvolver-se na carreira, cadê? Onde está isso? Aqui. O que significa desenvolver-se na carreira? Vai lá. Dê uma olhadinha aí, quem que me diz com as suas palavras?
Seria uma forma de buscar um conhecimento para si, que Uhum. podemos se dizer assim, você está buscando conhecimento para si que vai te gerar oportunidades futuras, ou até mesmo no momento que você está ali. Uhum. Isso, né? Níveis de, como ele traz aqui, de capacitação. Veja, é óbvio que se você está num plano de carreira, os requisitos são cada vez maiores, a exigência é cada vez maior, a resposta que eles querem é cada vez maior, né? Então, isso aumenta aí a capacitação, conhecimento do, vamos dizer, de quem está envolvido nesse processo todo, né? Então, o colaborador está mais motivado, exerce melhor as suas funções, ele se percebe mais reconhecido, mais assistido pela empresa, né? E isso acaba voltando para a própria organização, tá? Então, atingir níveis de capacitação crescentes aqui, como eles colocam. Tudo bem? Então, um benefício aí tanto para o colaborador como para a organização. Muito bem. A questão número 1 e a questão número 6 Não, a questão número 1, identificar os principais elementos de um plano de carreira. Quais são os principais elementos de um plano de carreira? Conseguiram localizar? Deem uma olhadinha aí. Vocês continuam comigo, né? Ah? Tá aqui, ó. Tô Tá aqui, aqui nessa professor. página aqui, ó. Sim, professor. Página que é essa aqui. Tá despaginado o negócio aqui. Ó, vamos lá. Então, implementação do plano de carreiras. Na elaboração do plano, a organização deve o quê? Vamos lá. Quem que lê para mim, por favor? Quem lê? Vamos lá, professora. Definir até onde deseja chegar e o que espera das pessoas que compõem o seu quadro de pessoas. Acho que é pessoas, né? Que seria? Ou Não, é o de quadro pessoal? pessoal mesmo. É o quadro Tá. pessoal ou o quadro de pessoas, mas a gente costuma falar quadro pessoal. Então, definir o que ela espera e até onde ela deseja que cada um chegue. Ok. Determinar a qualificação profissional necessária para que os empregados possam atingir as metas estabelecidas. Qualificação profissional. Então, lembro lá naquela linha de carreira que eu mostrei para vocês lá do RH? Então, para que passe de auxiliar para júnior, pleno, sênior, então, qual é a qualificação profissional? Qual é o nível de formação que é necessário para que ele vá galgando aqueles degraus, certo? E atinjam as metas estabelecidas. Muito bem. E o último? Avaliar os empregados de acordo com os procedimentos em vigor na organização, elevando em conta as exigências do futuro. Então, assim, é claro, né? É claro que dentro desse plano de carreira, quem
institui o plano de carreira, acaba aí tendo a avaliação de desempenho, as pessoas acabam sendo avaliadas, né? Porque à medida em que ele cresce nesse plano de carreira, as exigências aí são cada vez maiores e o nível de cobrança e o atingimento de metas também, tá? Então, a organização tem que ter clareza aí de tudo isso. Tudo bem? É que nem aqui, ó. Então, um exemplo aqui nessa página. De auxiliar de serviços gerais para auxiliar administrativo. Bom, ele tem que ter, em termos de escolaridade, o que ele teria que ter daqui para lá? Pelo menos o ensino médio completo, né? Aqui, de repente, não, mas aqui precisa. Ele já tem que ter uma avaliação boa e, né, vamos dizer, um curso ou outro na área de administração para entrar como auxiliar. Bom, de auxiliar administrativo para ajudante, então ele já teria que, de repente, estar cursando um curso aí de nível superior, né? E já ter aí mais conhecimento na área de informática, já ter mais conhecimento da cultura da empresa. A empresa é que vai estabelecer os critérios de avaliação, tá? Eu estou dando alguns aqui, mas a empresa pode estabelecer uma série de outros critérios aí para que ele possa galgar nessa carreira. Tudo bem, meninos? Tudo bem? Sim, Tudo, professora. professora. A última, na elaboração de um plano de carreira, o que a organização deve observar? Vamos lá. Na elaboração de um plano de carreira, o que a empresa deve observar? Vê se vocês localizam aí. Na verdade, a resposta está dentro do estudo de caso, tá? Tudo bem? Então, o que a empresa... Estão lá no estudo de caso, serviço de engenharia? Todo mundo está comigo ali? Sim. Todo mundo está aqui. Então, ela tem que... Bom, então, qual que é a análise? Quantos colaboradores ela tem? Qual que é o segmento dela? Ela tem que ter clareza do planejamento estratégico dela, missão, visão e valores. Ela tem que estudar o mercado, tá? O mercado dentro do ramo que ela atua. Então, por exemplo, aqui está falando do ramo de prestação de serviços de engenharia consultiva, que é o estudo de caso aqui. Então, ela tem que observar que mercado ela atua, ela tem que observar a atual conjuntura e abertura econômica, né? Então, aqui eles falam um pouquinho do plano real, posse do novo governo, lá quando aconteceu. Então, qual que é a atual conjuntura hoje? É outra, né? Aliás, nessa pandemia não dá nem para fazer análise nenhuma, mas enfim, né? A gente vai ter que, por exemplo, vamos pegar o caso da pandemia, né? Serve de bom exemplo aí, a hora que, porque agora, programar o quê, se organizar para quê, de que forma, realmente a gente vai para a rua, não vai, o ensino vai voltar a ser presencial, não vai. Então, assim, nós não temos respostas para as nossas perguntas, mas a hora que encerrar essa pandemia, qual que vai ser a atual conjuntura econômica, social e política que nós vamos ter? Essa casa, né, esse país, esse mundo,
vai ter que fazer uma nova construção, concordam comigo? Né? Do jeito que estava, não dá mais. Então, qual é essa nova? É uma guerra, né? E nós temos exemplos de países aí que sofreram, que participaram da Primeira e Segunda Guerra Mundial e tiveram que reconstruir o seu país, como é o caso do Japão e outros países da Europa. Então, é uma guerra, nós estamos enfrentando uma guerra. Não é uma guerra de armas, né? Mas é uma guerra. É, né, um vírus minúsculo que você só encontra no microscópio e que está aí atingindo uma população mundial inteira, né? Está fazendo um estrago imenso de grande aí. Então, qual vai ser a atual conjuntura econômica, social e política que nós vamos encontrar para a gente poder aí fazer uma nova reconstrução, tá? De mundo, de país, de vida, né? De vida, inclusive a vida de cada um de nós. Então, pessoal, teria que ler um pouquinho melhor aí o estudo de caso, né? Para aqui, olha, repensando a estratégia corporativa. Então, e tá dentro, né? Para ver como é que você vai estruturar o seu plano de carreira. Então, conhecer mercado, conhecer concorrentes, conhecer a conjuntura social, econômica e política do seu país, tá? É isso aí que vai tá respondendo a questão aí de um plano de carreira, o que a organização ela deve observar, tá? Não é... Ela vai começar por onde? De todo um estudo, né, da organização dela, de mercado, de concorrente, para saber aí como é que ela vai implantar, como é que ela vai organizar, né, planejar esse plano de carreira dela para que dê certo, né? Para que dê certo. Ok? Como é que ficou até aqui? Como é que tá, pessoal? Deu para entender? Deu para acompanhar? Foi possível, mesmo sem vocês terem lido? Vocês acreditam que agora, lendo o estudo de caso, fica mais fácil o entendimento? Né? Eu gosto desse modelo, porque é um modelo aí mais sofisticado e que traz aí uma realidade um pouco diferente daquela que a gente está acostumado que a gente conhece, a gente está acostumado aí a conviver, né? Tudo bem? Para vocês, querem fazer alguma pergunta? Querem alguma contribuição? Anderson, Isabela, tranquilo, Isabelle, professora. Priscila, tudo bem? Sim, eu achei que foi tranquilo. Ficou bem explicado, bem claro. Ok. Para a Isabela, para o Anderson e para a Priscila da mesma forma? Sim, professora. Ok, Priscila? Uhum. Tá? Porque a proposta seria nós estarmos finalizando aqui a nossa aula hoje, tá? E aí, para a semana que vem, nós temos a nossa prova segunda-feira, né? E aí, na quinta, a gente já começa aí com um material novo que eu vou encaminhar para vocês. Tudo bem? Pode ser assim? Sim. Beleza, professor. Isso tem ajudado vocês ali nas atividades do AFA? Como é que tá, pessoal? É importante aí esse feedback, né? Isso tem ajudado? Como é que tá? Tá bem tranquilo, professora. Tá ajudando bastante. Uhum. Tá. Ok.
que é até um feedback que a gente precisa levar aí para o coordenador, né? Que a disciplina ela é interativa, mas algumas interativas eles estão colocando o professor em sala para poder aí beneficiá-los de alguma forma, ajudá-los, enfim, né? Senão fica muita coisa interativa e pouco presencial e vocês pagam por um ensino presencial, não é verdade? Né? Sim. Tá bem, então podemos encerrar aqui, pessoal? Sim, prof. Obrigada por hoje. Tá bom, queridos. Boa noite, muito obrigada. Fiquem com Deus e se cuidem aí, viu? Tá bom? A senhora, a prof também. Amém. Você também. Eu também. Amém. Na segunda a gente se encontra na prova, tá ok? Ok. Ok. Boa noite. Professor, Obrigada. fazer só uma pergunta. Oi, fala, Francisco. Na prova lá de segunda-feira vai ter horário 7h20, né? Certinho? Abre 19h20, 9h20. fecha. Não, abre 19h20 e fecha no dia seguinte, 19h19, mas eu vou estar online com vocês no dia da aula. Sim. Entendeu? Entendi. Então, para dúvidas aí, enfim, para estar acompanhando vocês. Eu vou estar aí até umas 9 horas com vocês na segunda-feira. Tá bom, obrigado. Tá bom? As ordens, Oi. viu? Boa noite. Obrigada. Nada.